Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações que se dedicam a fortalecer a educação e a prática esportiva dos alunos. Antes de mais nada, quero pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro dos novos conteúdos postados aqui no canal. E não esqueça de dar aquele joinha lá nos vídeos. Se liga aí, que vai começar mais uma aula de matemática. Então, vamos lá. A aula de hoje é comparação e equivalência de frações. Então, vamos lá. Ó. Nicolas, lê para mim aí. Comparando frações. O que eu quero que vocês observem? Calma aí. Eu quero que vocês observem algumas frações aqui, ó. Elas foram construídas do mesmo inteiro, ó. Você pode ver que todos representam a mesma quantidade, mas foi dividido em quantidades diferentes, ou seja, os denominadores são diferentes. Lembra o que significa o numerador e o que significa o denominador de uma fração? Então, vamos lá, ó. Aqui significa que eu peguei uma parte de quantas partes? De duas. De duas. E aqui, eu peguei uma parte de quantas partes? De três. De três, ó. Aqui eu dividi o meu inteiro em duas partes iguais e peguei uma de duas partes. Ó, aqui eu peguei uma de três partes, eu dividi em três partes iguais e peguei uma. Aqui, ó, eu peguei uma de quatro partes iguais. E aqui, ó, eu peguei uma também de cinco partes iguais. E aqui, ó, eu peguei uma de seis partes iguais. Então, o denominador, que é o que está embaixo, significa o quê? Significa quantas partes o meu inteiro foi o quê? Dividido. E aí, olhando para essas frações, como é que eu leio essa fração? Você lembra, Nicolas? Essa fração aqui. 1 dividido para 2. Sim, é 1 dividido para 2. Mas a leitura dela, como é que eu leio ela? Um meio? O que você acha? É um meio? Sim, e essa daqui? Um terço. E essa? Um quarto. E essa? Um quíntuplo. Um quinto. É quinto, não é quíntuplo, não. Um quinto e um sexto. O Richard acabou de entrar. Só um minuto. Richard, está me ouvindo? Tô, tia. Cauã tá aí? Tá me ouvindo? O Cauã não tá aqui não, ele já tá vendo. Ah, então tá. Então vamos lá, ó. A gente já viu o que a fração representa e como a gente lê cada uma dessas frações. Richard, observa aí essas frações, ó. A gente percebeu que a gente pegou aqui, ó. A primeira fração é 1 sobre 2 ou 1 meio. Ó, a gente pegou o quê? Uma parte de quantas partes? 2. A gente pegou uma de 3. Olhando assim, visualmente, a gente consegue já visualizar qual era a maior fração, não sabe? Vamos lá. O que você acha, Richard? Qual dessas frações aqui é a maior fração? 1 sobre 6. Lá embaixo. 6 é a maior? Olha só, vamos supondo que isso aqui seja 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas de chocolate. E aí, a primeira eu dividi o quê? Em duas partes, a segunda em 3 partes, a terceira em 4 partes, a quarta em 5 partes e a quinta aqui, ó, em 6 partes iguais, todas em partes iguais. E aí, eu falo para você, eu vou te dar só a parte pintada da primeira. Ó, a primeira fração é 1 meio. Qual é a maior parte? Qual é a maior fração? 1 sexto. Não. Ó, vê se esse pedaço do chocolate aqui é maior do que esse, é? Ó, se eu te dou essa fração aqui, ó, a primeira, não é maior do que essa daqui? Olha só, olha a barrinha de chocolate. Se eu te dou essa parte pintada aqui, ó, da primeira barrinha, não vai ser maior do que esse pedacinho aqui da última barrinha? Vai.
Vai. Então, ó, essa fração aqui é maior do que essa. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Sim. Richard, e aí, você concorda? Sim. Então, gente, ó, vendo isso como um chocolate, a primeira barra eu dividi o quê? Na metade. Ou seja, eu peguei uma parte de duas. Eu dividi em duas e peguei uma. Aqui, ó, eu dividi em três e peguei uma. Olha só, quando eu divido em três, essa fração aqui, ó, vai ser menor do que essa, ó. Se eu dividir no meio, eu vou estar pegando um pedaço maior de chocolate. Então, ó, o que vocês observaram aqui, ó? Olhem para o denominador. O que vocês observaram aqui? O que você observou, Pedro? Olhando isso como um chocolate. Se você escolheria a primeira ou a última aqui? Eu escolheria a. Bom, como eu não sabia que era. Eu achei que era de maior, 1 e 6, eu escolhi a 6. Mas agora que eu sei que a barrinha primeira é maior, eu escolhi a maior. Isso, ó, a maior é essa. Então, ó, aqui você dividiu na metade. Então, você está comendo metade do chocolate. Então, qual é a maior fração? A primeira. 1/2, ó. Então, vamos lá. Qual é a maior? Qual é a fração maior? 1/2. 1/2. Vamos olhar outra pergunta? Se tivéssemos pintado duas partes de cada figura em vez de uma, mudaria a ordenação das frações? Ou seja, essa daqui seria maior do que essa? Se a gente tivesse pintado, deixa eu até pintar aqui. Vamos lá. Ó. Pintando igual a minha cara, mas tá bom. Dá pra ver, ó. Pintei duas partes. Aqui também. Aqui também. Ó, aqui também. Ó, aqui também. Vamos lá, vamos escrever. Qual é a fração agora? Ó, calma aí. Opa, aqui. Qual é a fração que representa agora? Agora eu peguei o quê? Duas partes. Opa. Escrever de vermelho para ficar mais visível, ó. Eu peguei duas partes de quantas partes? De duas, ou seja, eu peguei um inteiro, né? Peguei a barra toda. E agora? Qual é a fração que vai representar a parte pintada? Quanto? Ó, a parte pintada é a que fica em cima, é a que eu estou me referindo. E a parte de baixo não vai mudar. Por quê? Porque continua dividido o quê? Em três partes. Ó, agora eu pintei duas partes, mas continua dividido em três. Vai ser o quê? 2/3. E agora aqui? Como ficaria a fração aqui? Essa daqui. Antes eu tinha pegado uma parte de 4. Agora eu peguei quanto? Duas partes de quanto? 4. Ficaria 2 de quanto? De 4. Isso aí. Ó, agora eu peguei duas partes de quanto? De 5. Isso aí. Duas partes de 5. E aqui? Eu peguei duas partes De 6. de 6. Olhando aqui, ó, se a gente tivesse pintado duas partes em vez de a ordenação? Não, ó, a primeira continuaria sendo maior ainda, ó, porque aqui, se você pega duas partes, aqui você pega o quê? O chocolate inteiro. Aqui, ó, continuaria sendo maior do que este de baixo. Então, ó, quando duas frações têm o mesmo numerador, ó, aqui, ó, o numerador é o que está em cima, ó, é o 1. Então, elas têm o mesmo numerador. O mesmo numerador. Como é possível determinar qual a maior sem olhar para a figura? Sem olhar para a figura. A gente olhando para a figura,
Como se isso daqui fosse uma barra de chocolate, agora o Pedro já sabe, ó. Olhando? Como se isso daqui fosse um chocolate. A gente já sabe. Qual é o maior pedaço do chocolate? Vai ser a primeira fração. Então, ó, o que vocês observaram aqui, ó? Quanto menor o denominador, maior é aquela fração. Ó, vê se, ó, 2, ele é menor do que 3. Mas, na fração, por elas terem o quê? O mesmo numerador, aqui, ó, essa fração se torna maior do que essa. Então, todas as vezes que vocês olharem o numerador, ou seja, o que está em cima, for igual, quando vocês compararem essas frações, vai ser maior quem? Quem tiver o menor denominador. Então, ó, aqui, ó, quando duas frações têm o mesmo numerador, é esse caso aqui, 1, como é possível determinar qual é a maior sem olhar para a figura? Olha para o denominador. Aqui a gente consegue visualmente. Ó, quem é maior? 1/2 ou 1/3? 1/2, né? Você vê aqui, ó, que a parte pintada é maior do que a de baixo. Mas se não tivesse a figura? Ah, professora, eu não sei. Vai ser maior que tiver o menor denominador. Por exemplo, ó. Quem é maior dessas duas aqui? 1 e 8. 1/8. 1/8 é maior. Por quê? Porque ele é o menor. Porque 8 é menor do que 9. É só a gente olhar para o denominador. Entendeu? Então, quando duas frações têm numeradores iguais, a menor dela vai ser o quê? Se tiver o maior denominador. Ou seja, essa daqui, ó, é menor do que essa aqui. Então, vamos lá. Vamos agora, a gente vê uma outra situação. Quando os denominadores são iguais. Porque a gente já viu quando o numerador é igual, é só a gente olhar para o denominador. Então, a maior vai ser o quê? Aquela que tiver o quê? O menor denominador. E quando a gente tem o denominador igual? Quem vai ser a maior? Quem vai ser a menor? Então, vamos lá. E aí, vamos lá, ó. Lê para mim, Nicolas. Agora, em algumas frações formadas por diferentes quantidades de partes em mesmo inteiro. A gente quase não está te ouvindo, porque está muito baixinho. Pode deixar que eu leio, senão os restantes não vai te ouvir. Ó. Agora, examine o quê? Algumas frações formadas por quê? Por diferentes quantidades de partes de um mesmo inteiro. Ó. É um mesmo inteiro. Dividido o quê? Em quantidades iguais. Ou seja, ó, dividir em 6 partes o mesmo inteiro. 6 partes iguais. Então tá. E aí, ó. Ó, a fração que representa a parte pintada é o quê? 2/6. A fração do segundo, ó, 3/6. Ou seja, ó, é a parte de cima, é a parte pintada, ó, 3. O 2, quantas partes pintadas tem? 2. E aqui, quantas partes pintadas tem? 4. Então, ó, e a parte de baixo indica o quê? Em quantas partes o meu todo foi dividido. Então, ó, e aqui, professora, como é que eu vejo sem olhar para a figura? Porque você olhando para a figura, você já sabe quem é o maior, quem é o menor, né? Se isso daqui fosse uma barra de chocolate. Pedro, ó, eu tenho outra barrinha de chocolate aqui, ó. Aquele. Já viu aquele chocolatezinho que eu acho que é da garoto? Qual o nome dele? Talento. Uhum. Talento. Ele vem, ó, dividido em vários quadradinhos assim, ó. Qual fração que você iria querer receber? É a de 2. Essa? 2/6? Ou 2/6? Ué, você ia pegar só duas partes de 6? Ou você ia querer receber 3 de 6? Ou 4? 4. Eu iria querer pegar essa daqui, ó. 4/6. Eu, se fosse um chocolate, eu ia querer comer 4 partes. Já que eu dividi ele em 6, eu ia pegar 4.
Pela representação dessa parte aqui, ó, da figura, a gente consegue visualizar quem é maior e quem é menor. E sem a figura, professora? Como é que a gente faria isso? Então, ó, duas frações que têm denominadores iguais, a menor dela é quem? 2/6. Isso, a menor é quem tem o menor numerador. Ou seja, e a maior é quem tem maior numerador. Então, aqui, ó, quem é a maior dessas três? Desculpa. Quem é a maior, gente? 4/6. Boa, isso aí. Quem é a menor das três? 2/6. Isso aí. E aí, o que vocês observaram quando tem o mesmo denominador? Que a maior sempre vai ser quem tiver o quê? Um numerador maior. Isso para quando os denominadores forem o quê? Iguais. A parte de baixo é igual, eu olho para o numerador. Quem tiver o maior numerador vai ser o maior. Vai ser a maior fração. Então, ó, existe uma outra pergunta. O Pedro já respondeu qual é a maior fração aqui. Já respondeu qual é a menor. Então, vamos ver a outra pergunta. Ó, se tivéssemos dividido um inteiro em 5 partes e pintado 2, 3 e 4 partes, mudaria a ordenação das frações? Ó, vamos lá, ó. Dividiu em 5 partes. Então, ó, dividiu em 5 partes. Opa. Ó. A primeira fração vai ser o quê? 2 quintos. 3 quintos. E 4 quintos. Quem seria maior? Quem seria menor? E aí, o que vocês acham? Quem é maior e quem é menor? Pode circular maior para mim. Circula a maior fração para mim. Isso, boa. E quem é a menor? Isso aí. Por quê? Quando tem o mesmo denominador, eu olho para o numerador. Quem tiver o maior numerador vai ser maior. Quem tiver o menor numerador vai ser o menor. Então, ó, qual é a outra pergunta? Ó? Quando duas frações têm o mesmo denominador, como é possível determinar qual a maior fração sem olhar a figura? Aqui, ó, da forma que a gente acabou de falar agora, ó. A gente consegue determinar quem é a maior e quem é menor olhando quem? Olhando de cima, olhando o numerador. Quem tiver o menor numerador vai ser a menor fração. Quem tiver o maior numerador vai ser o quê? A maior fração. Acharam difícil? É difícil, Pedro? É difícil, gente? É difícil, bicho? Vamos lá. Com alguma dúvida? A gente pode fazer um exercício agora? Então, vamos lá. Pedro. Lê para mim o exercício. Juliana e Fábio são feirantes e ambos possuem uma banca de frutas. Observe o diálogo entre eles. O que a Juliana falou? Ó, o que a Juliana falou? Lê aqui, ó. Ó o diálogo entre eles. Juliana disse, ó. Fábio, hoje eu vendi o quê? 5/6 das frutas que trouxe. E você? Ela perguntou para ele. E o que ele disse? Lê para mim. Hoje eu vendi 3/4 das frutas que trouxe. Isso. Considerando que Juliana e Fábio levaram a mesma quantidade de frutas para a feira, quem vendeu mais?
Ó. E aí? A gente só viu a comparação de fração com o mesmo numerador ou com o mesmo denominador. E aí? Mas, professora, ó, não tem nenhum nem outro. Como é que a gente compara essa fração aí? A gente vai ter que reduzi-la ao mesmo denominador para a gente conseguir fazer a comparação. Olhou para duas frações, não tem o mesmo denominador, a gente vai ter que fazer o quê? Reduzi-la ao mesmo denominador. Fazendo o quê? Achando uma fração equivalente. Vamos lá. Ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever as frações equivalentes a 5/6 e a 3/4, até que a gente encontre duas frações com denominadores iguais. Mas como eu acho essas frações equivalentes, professora? Uma maneira da gente encontrar uma fração equivalente é o quê? Ó, é multiplicar o numerador e o denominador da fração por um número qualquer. Então, ó, como é que a gente acha as frações equivalentes a 5/6? Ó, aqui, ó, vou pegar um lápis, ó. Ó, aqui, ó, eu multipliquei por 1, ó, aí multipliquei por 2, aí multiplica o de cima e o de baixo, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Aqui, ó, eu multipliquei por 3. Ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E aqui eu multipliquei por 4, ó. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Achei essas frações aqui. Todas essas são equivalentes a essa daqui. E aqui eu utilizei o mesmo processo, ó. Multipliquei por 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Ó, aqui eu já multipliquei por 2. 3 vezes 4, 8. Ó, eu estou multiplicando, ó. Aqui por 5 e aqui por 6, ó. Aqui eu multipliquei por 6, ó. 3 vezes 6, 18. E 4 vezes 6, 24. Achei uma fração que tenha o quê? O mesmo denominador. E aí eu posso comparar. Não posso? Quem vai ser maior? Ó, voltando lá no que a gente tinha falado, ó. 20 sobre 24. Opa! Ou 18 sobre 24. Quem vai ser maior? Opa! Quem é maior? Vamos lá. E aí, Pedro? 20 e 24. 20 sobre 24 avos. Então, ó, tem o mesmo denominador, vai ser maior quem tiver o maior numerador. Então, a gente já viu isso lá atrás. Desculpa, minha garganta tá seca. Peraí, só um minuto. Vou beber uma água. Então, a gente acabou de achar quem é a maior fração, ó. 20 sobre 24 avos. Então, ó, a pessoa que vendeu 5/6 vendeu mais. Quem foi que vendeu 5/6? Vamos lá, ó. A menina. Quem vendeu 5/6? Vamos lá, ó. Juliana vendeu o quê? 5/6. Então, Juliana, quem vendeu mais? Vamos lá olhar, ver isso mesmo de perto, ó. Vamos lá. Então, ó. Então, o que a gente pode fazer? A gente só pode comparar frações com denominadores iguais. Entendeu? Ou seja, a gente achou as frações equivalentes. As frações equivalentes daquelas originais, que é 5/6 e 3/4. Então, ó, quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Ou seja, ó, 20 sobre 24 avos, ou seja, 20, 24 avos, é maior que 18, 24 avos. Então, a gente pode concluir o quê? Que a Juliana que vendeu mais frutas, que é o que a gente já tinha concluído, né? Então, ó, aqui também é uma outra maneira da gente resolver o problema. Quem vendeu mais frutas? Ó, qual é o nome do menino? Foi Fábio, né? Ó, Fábio vendeu 3/4 e Juliana 5/6. Ó, aqui a representação, ó, 3/4. Aqui, ó. Ó. E 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de quanto? De 6. E aqui, ó, foram 3/4 e 4.
Quem é, ó, supondo que eles tinham levado a mesma quantidade, supondo não, né? Sabendo que eles tinham levado a mesma quantidade, ó, e aqui, ó, então era o mesmo inteiro, que foi dividido em quantas partes? A primeira parte do Fábio em 4, então, ó, peguei 3, e aqui, ó, foi dividido em 6 partes e peguei 5. Então, quem é maior? Visualmente, a gente consegue identificar quem é maior. Ó, quem é maior? Claro que é a Juliana, né? O que a Juliana vendeu é maior do que o Fábio vendeu. Mas se a gente não conseguir desenhar isso, representar isso em figura, a gente pode fazer o quê? Achar a fração equivalente para igualar, reduzir as frações ao mesmo denominador e depois comparar. Se tem o mesmo denominador, a maior vai ser aquela que tiver o maior numerador. Conseguiram entender? Então, por isso, ó, que Juliana vendeu mais. Primeiro a gente faz aquela equivalência de frações, acha a fração equivalente e depois a gente faz a comparação. Eu vou colocar uns exercícios lá no grupo para vocês exercitarem o que a gente falou agora em sala.